Acho que essa coca é fanta, hein? Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Quando a música que vocês acabaram de ouvir foi lançada, ela foi recebida como uma mensagem de acolhida para muita gente. Afinal, para pensar. E se no momento em que você decidiu falar sobre sua sexualidade para sua família ou para os seus amigos, você tivesse sido acolhido com um tudo vai ficar bem? As coisas teriam sido diferentes? E caso você tenha tido essa experiência, ela também aconteceu com seus amigos? Se descobrir e se sentir confortável na própria sexualidade e no próprio gênero, nem sempre são processos fáceis. A gente já falou aqui sobre como nosso crescimento como homens às vezes segue valores muito diferentes daquilo que nós podemos ser em nossas sexualidades. O mesmo acontece com mulheres lésbicas, pessoas bi e talvez com ainda mais força para pessoas trans. Nossa sexualidade nem sempre é um jogo simples de se jogar. Ela é marcada por experimentações, confusão, idas e vindas, constrangimentos e uma série de coisas que fazem com que esse momento de se abrir e dizer publicamente eu sou gay, lésbica, bi, hétero, seja meio que revelador. Ele acontece para cada pessoa de forma particular. A minha história, por exemplo, é bastante peculiar. O mais difícil para mim foi a autoaceitação e a descoberta, porque eu vim de um lar que, na teoria, não deveria ser nada discriminatório por ser um lar cristão, mas que ao mesmo tempo me deixava com receio, porque a gente sabe que no discurso religioso muitas vezes é presente a discriminação contra as pessoas não heterossexuais ou não cisgênero. Mas eu tive a bênção nesse sentido de ter sido muito bem aceito pelos meus amigos e pela minha família. Não tive nenhum mais no momento em que eu resolvi me aceitar. E a maneira como eu me revelei para minha família e para boa parte dos meus amigos é bastante peculiar também. Mas se vocês quiserem saber como eu fiz isso, entrem lá no grupo do Telegram, que lá eu conto como isso aconteceu. Enfim, vocês já devem ter entendido que o episódio dessa semana é sobre sair do armário. E para falar sobre isso, a gente convidou o Jaime Paradas, historiador chileno, ativista LGBTI+, e autor do Guia Prático para Sair do Armário, escrito em parceria com a psicóloga Rafaela Di Girolamo. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Viveração, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania. Eu sou Jaime Parada, eu sou ativista LGBT, autor de um livro que agora está nas livrarias do Brasil, que chama Sair do Armário. Eu fui vereador 8 anos aqui em Santiago do Chile, num município chamado Providência, e eu já tenho uma trajetória como ativista e como político aí, um pé em cada lado, um pouquinho ativista, um pouquinho político. Então, eu tenho esse interesse na política, mas também nessa mistura que a política pode fazer com o ativismo, particularmente dos direitos humanos das pessoas LGBTIQ+. Que mais vocês falaram? Isso. Eu sei que a palavra Q não é, né? Mas a Q de vocês é a Q de nós. Ah, é? Eu não lembrava disso. Então,
O livro que você lançou, né, Jaime, é sobre sair do armário, né? Sim. E eu estava pensando aqui antes de começar a conversar com você, assim, como o sair do armário é um ato individual, só que ele também acaba sendo um ato político, né? Você concorda com isso? Concordo. A gente fala nesse livro porque ele foi feito com Rafaela Di Girolamo, que é uma psicóloga, sexóloga muito importante aqui no Chile. A gente fala que é um ato pessoal, que é de cada um, do que cada um precisa em um momento da vida. A gente também fala que é um ato político, como você fala, né? Porque com essa coisa do que o pessoal é político, como falavam as feministas dos anos 60, mas também é uma coisa que tem um impacto não somente na política, mas na sociedade. A gente fala que cada vez que uma pessoa sai do armário, isso tem um impacto sobre a sociedade toda. E você, sem sequer saber, está impactando uma pessoa que ouviu falar de você, que sabe que você saiu do armário e que talvez tinha pensado fazê-lo, mas estava se sentindo sozinho ou com muitas limitações para fazer esse acto. Então, é pessoal, é político, no sentido da política das leis, das normas, da posição que cada um tem dentro de um sistema, mas também tem esse elemento mais, não sei se se fala societário em português, em espanhol. Se fala social. Ok? Tem esse elemento mais social, que é que você está fazendo uma contribuição muito relevante de mudança do mundo, quando você, sem sequer saber que está impactando um outro, está fazendo um ato que é importante para si mesmo, mas também para esse outro que você quer impactar diretamente, por exemplo, a família, a mãe, o pai, os irmãos, etc. Então, estava até pensando aqui, enquanto você falava, que quando se é LGBT, né, fazer política, às vezes, é se expressar afetivamente em público, né? Eu sempre falo disso. Que é uma coisa muito interessante, né? É interessante e, ao mesmo tempo, difícil, né? Porque você tem que se colocar politicamente no ato de afeto em público, por exemplo, né? E essa é uma exposição que pode ser até perigosa, dependendo de onde você mora, qual que são a posição socioeconômica ou social que você tenha. Então, também é uma exposição que precisa de um tipo particular de coragem. Sim, quando a gente vai sair do armário, a gente tem que fazer uma análise, né? Tanto com relação à orientação sexual, quanto à identidade de gênero, até quanto ao status sorológico para HIV, por exemplo, a gente precisa fazer um mapeamento do contexto familiar e social para avaliar o impacto dessa decisão, se a gente vai sair ou não. Né? Como que a gente faz essa avaliação? Você tem alguma sugestão assim para o ouvinte? Sim, a gente fala disso no livro. A gente utiliza exatamente a palavra que você utilizou, fazer um mapeamento. Não? O primeiro, talvez, é pensar por que eu preciso sair do armário. Ninguém tem a obrigação de fazer uma coisa tão pessoal como isso. Não? Ninguém tem. Mas acho que é importante pensar por que pode ser positivo, importante para a própria vida. Né? Então, tem diferentes razões, posições, mas o importante isso é importante para mim, é importante para mim fazer isso. Vou sentir-me mais leve, por exemplo, com essa possibilidade de não ter que dizer mais mentiras para um outro, para ter que ocultar aquilo que sou com pessoas que eu amo, por exemplo, a minha família, meus amigos. Então, depois de fazer essa análise, tem dois grupos de pessoas. Os que entendem que não tem condições, talvez essas condições são pessoais, mas também podem ser
como eu sempre falo, contextuais ou medioambientais. Sim. Mas tem um segundo grupo que entende que tem as condições, mas não sabe como começar esse processo. E aí é onde a gente fala, assim, você tem que fazer esse mapa. Você fala assim, não? Tem que fazer esse mapa. Entender, por exemplo, quais vão ser as pessoas que talvez vão a reagir melhor para que você possa contar com eles, para que eles sejam a sua rede. A rede. Essa rede de afeto que você vai precisar, porque talvez nesse mapeamento também você vai identificar pessoas que você acha vão ser muito mais inflexíveis, muito Sim. mais rígidas. Tem que entender também o contexto onde você se desenvolve, né? Tem que entender esse contexto também. Por exemplo, você é um homem casado, é um homem solteiro. Se é um homem casado, qual que vão ser as possíveis reações da pessoa com que você mora, com que você decidiu compartilhar a sua vida, dos filhos? E essa análise, para muitas pessoas, não tenho essa capacidade, mas para outros, talvez sim. Mas tudo depende de como você vai levando esse caminho, não? Então, depende muito também o quão importante para você é, primeiro, se cuidar, porque esse é um ato de autocuidado, e quanto você está disposto a renunciar por conta de se autocuidar. E tem pessoa que não tem capacidade disso, de entender essa renúncia, de se produzir essa renúncia. E tem pessoas que sim. Então, cada caso é único, mas também, talvez, o principal, mais que ter dicas sobre como sair do armário, o mais importante é entender por que você precisa sair do armário em caso de que você precise. Como que a própria vida vai mudar se você sair do armário. Mas tem só uma coisa que você só pode experimentar quando sai. Essa é uma sensação de liberdade que é incrível. Que muitas pessoas descrevem ela como talvez o maior ato de liberdade que uma pessoa pode fazer. Porque é uma coisa que você está fazendo só para você. E está tirando essas pedras dessa enorme mochila que a própria sociedade aí botou nas costas de você. Então, também, ao momento de fazer essa avaliação, você também vai ter que entender que vai experimentar, ainda com toda essa dor que talvez vai acompanhar, uma sensação de liberdade que é difícil de descrever. Sim. Eu costumo falar bastante de sair do armário, mas eu falo mais sobre sair do armário com relação à sorologia, né, para o HIV, porque é a área onde eu milito mais, assim, mas eu sinto que a sensação é muito parecida para os dois casos, tanto para o armário com relação à orientação sexual, né, quanto com relação ao HIV, né, por exemplo, para o HIV é às vezes, talvez, diferente, porque, às vezes, é preciso sair do armário para quem você está tendo relacionamento, né? Então, claro, você tem um namorado, e aí você precisa sair do armário com o namorado. Então, mas eu sempre, quando me perguntam, assim, conselho, né? Eu sempre falo, olha, conselho é difícil de dar, né? Mas eu falo, você tem que avaliar se você quer construir uma relação de longo prazo com essa pessoa e como que ela encara essa questão, se ela é uma pessoa sorofóbica, por exemplo, que tem medo do HIV, irracional, será que vale a pena continuar construindo alguma coisa com essa pessoa, independente de você sair do armário ou não? Exatamente.
Exatamente. Não, e também tem isso quando você sai do armário da orientação sexual, né? Como é realmente o mais importante, por exemplo, essa coisa do valor da família. É mais importante isso em famílias que muitas vezes são muito cruéis com os filhos ou filhas LGBTs e pensar talvez mais uma nova ideia de família onde você possa ser o que você é, uma pessoa LGBTQ, mas também uma pessoa que bate em uma rede diferente. Talvez vá ter alguns membros se fala dessa família de origem, mas talvez você vai ter uma outra família. Essa nova família que você escolheu, mas que eles podem fazer essa contenção que você precisa, sem ter que se postergar para tentar fazer feliz um outro que pode ser uma mãe, um pai, um irmão homofóbico. E assim, quando a gente vai falar em sair do armário, uma coisa que a gente tem que pensar também antes de tomar decisão, né? Eu, pelo menos, imagino isso, pensar na possibilidade de rejeição, caso isso ocorra, né? Acho que essa rede que você fala é muito importante para proteger, né? Caso aconteça, existe a possibilidade, sempre existe, né? A gente avalia antes de sair do armário, mas existe a possibilidade de rejeição. Se acontecer a rejeição, quais são, assim, o que você recomenda? Assim? Eu sempre estou falando, é uma coisa bem pessoal, mas sempre estou falando de que você precisa de entender por que é importante fazer isso, porque isso tem um impacto nas relações que você tem com um outro, uma outra, né? Então, as perguntas são, você está disposto a viver essa rejeição, mas ser mais feliz fora do armário? Então, é aí quando você tem que começar a fazer essas decisões. E talvez, como recomendação, é fazer esse exercício. Sabe por quê, Guto? Porque também esses que rejeitam, muitas vezes depois se arrependem. E a coisa começa a voltar para um não sei se fala caminho, para uma estrada mais normal, né? Então, talvez faça essa pergunta. Estou disposto a perder por conta daquilo que sou, que estou disposto a ganhar também. E é isso, a liberdade. A boa notícia, Guto, é que sempre vai ter lá fora, sempre você vai ter uma contenção, não? Mas também você tem a obrigação de pensar o que é bom para mim. Porque sabe o que acontece? Tem muitas famílias, tem muitos pais, muitas mães que falam assim como... Por que você me faz isso, não? Por que você está saindo do armário? Você que me quer uma mulher? Essa não é sobre você, pai ou mãe, tio, avô. Essa não é sobre você. Isso é sobre uma pessoa que tem essa necessidade e que generosamente fala, com generosidade, ele ou ela estão compartilhando uma coisa muito, muito íntima da vida deles. E esse é um presente para você. Esse é um presente para você, pai, para você, mãe, para você, tio, para você, avô. Mas, se você acha que esse presente é uma bomba, não? Que pode te matar, então você está sendo egoísta. Você não é uma metralhadora. Porque tem muitas pessoas que não fale isso com seu pai, porque você pode matar ele. Não? Pode matar. Como se a gente fosse uma bomba. Sim. Como se a gente fosse, além de uma pessoa, uma metralhadora. Não, você não é nem uma bomba, nem uma metralhadora. Você é simplesmente um ser humano que está compartilhando um pedaço de sua vida, um pedaço da própria vida com o outro, porque você acha que esse outro é importante ou significativo. Mas se você pensa que alguém, por sair do armário, tem essa capacidade de matar a um outro, literalmente, eles falam literalmente, você
você pode matar seu pai se você Sim. falar isso com isso. Então você não está entendendo nada. Uma coisa também que é interessante a gente pensar rapidinho sobre sair do armário é aquilo que acontece depois que a gente sai do armário já. Às vezes, né, por exemplo, na comunidade gay, né, acontece isso, e eu ia dar até um exemplo pessoal, né? Em 2017, eu saí durante uns meses com um rapaz que se dizia hétero, né? E a gente se encontrava quase todo final de semana, mas ele se dizia hétero. E assim, para mim era um pouco difícil não julgá-lo, né? Porque eu já tinha saído do armário há muitos anos e eu não entendia muito bem a postura dele. Tanto que eu acabei terminando com ele por causa disso, assim, terminando falando, não quero mais te ver e tal. E como a gente... o que você acha, assim, quando a gente conhece uma pessoa que está dentro do armário ainda, como a gente tem que se portar? Porque, enfim, ninguém precisa ter um relacionamento afetivo, né? Se não quiser, não é isso que eu tô falando, mas... Não, eu entendo a pergunta. Acho que é muito difícil quando uma pessoa está dentro do armário e uma pessoa está fora. Muito. Sim. São experiências de vida que já foram para lugares diferentes, né? Quando você decide sair do armário, não somente está saindo do armário, você está adquirindo mais segurança para enfrentar a vida, para estar no mundo, mais força para enfrentar um outro. Então você está aqui. Talvez o outro está aqui. Eu não estou falando que esse que está aqui mais embaixo está atuando mal, não? Mas é bem difícil. E a gente recebeu muito testemunho de pessoas que tinham relacionamentos com outros que estavam dentro do armário e que isso tinha sempre um padrão de dificuldades. Eu acho que o que a gente precisa hoje talvez seja mais horizontalidade no mundo, né? Sim. Horizontalidade entre as pessoas, entre os relacionamentos. É mais fácil interagir quando você está experimentando uma experiência de vida similar. Mas eu não falo que seja impossível que duas pessoas nessas circunstâncias possam se relacionar e ter não sei, a gente falaria em espanhol, um romance, não? Uhum. Mas também é importante pensar que a pessoa que sai do armário tem um tipo diferente agora de segurança consigo mesmo, de força para enfrentar o mundo. E isso tem um impacto com os relacionamentos. Sim. Tem. Só um exemplo, assim, eu terminei com esse rapaz porque em uma ocasião eu fui abrir o portão do prédio para ele sair, quando ele ia embora da minha casa, e tinha os vizinhos estavam lá embaixo do prédio. E ele fingiu que não me conhecia, porque os vizinhos estavam lá. Aí eu falei, não dá mais, chega. Não dá mais. A vibe tava rolando legal, até que descobri teu lado traiçoeiro. Das tuas boas intenções no inferno já creio. Por que é que eu gosto de você? Porque dependo tanto de você. Você não tem por que voltar ao armário porque um outro precisa que você volte. Espero que esse menino agora esteja fora do armário. Provavelmente ele vai ser mais feliz. Tomara. Nunca mais vi, mas enfim. Também torço. Quando eu lembro, assim, eu torço que tenha saído, né? A gente recebeu duas perguntas dos ouvintes do podcast. Uma delas veio do Amiel Vieira, que faz um podcast também, que chama Podcast Intersexo, e ele é da rede LGBT Podcasters. Que interessante. Ele perguntou qual armário é mais difícil de sair. Uma pergunta difícil, né? Eu sou uma pessoa cis, gay, então eu
só tive que sair do armário. Talvez a pergunta é para você, Guto. Para mim, no Porque caso... tem o duplo armário, né? no meu caso, eu acho que o sair do armário do HIV foi bem mais difícil para mim. Foi? Foi mais difícil porque... Enfim, eu não sei por que exatamente, mas é porque eu acho que é uma questão ainda muito menos trabalhada, pelo menos no Brasil, do que a questão LGBT. Né? Que a gente tem que avançar bem mais, eu acho. Ainda tem muita sorofobia, ainda dentro da comunidade LGBT, inclusive. Mas eu acho que cada um tem sua especificidade, né? Não dá para falar qual é mais difícil. A gente tem outra pergunta também, que veio do Tony Reis. Querido Tony. Ele perguntou quais são as 10 vantagens de se assumir. São muitas. Ele perguntou isso. Ele perguntou isso porque a gente escreveu isso no livro, né? Tem muitas vantagens, acho. A primeira é que já falei. Você vai ser mais livre. E essa liberdade talvez possa ter um espaço de dor quando você decide fazer isso. Mas essa liberdade vai te acompanhar sempre. Você vai se sentir mais honesto. Quantas pessoas, eu mesmo, tivemos que mentir para tal qual coisa, né? Como esse menino que você falou. Não, eu não te conheço, não? Estão os vizinhos. Não, você vai se sentir mais honesto porque você não tem nada que esconder. Você não tem nada que ocultar para um outro, porque você é uma pessoa que já, você se resolveu e você não vai voltar para trás. Mas também, sabe que, Guto, talvez você sabe isso. Muitas pessoas LGBT sabem. Você vai ser muito respeitado, porque muitos acham que esse aqui é um ato de valentia num contexto que pode ser muito ruim para as pessoas homossexuais. Eu sempre falo, por cada que rejeita você, tem 100 mil que admiram você porque você é valiente. E isso é uma coisa, eu acho lindo também, porque você está sempre recebendo afeto de pessoas que falam assim, sabe o quê? Eu te respeito mais porque você agora é livre, você é valiente, você é honesto. Eu acho também, a gente fala disso, você vai ter melhores possibilidades de construir afetos mais profundos. Você não vai conseguir construir um afeto profundo com uma pessoa que está nessas... Vamos falar de novo desse cara, né? De uma pessoa que está em outro estágio. Mas se duas pessoas que estão resolvidas, que estão livres, que estão sendo honestas com outros, têm possibilidade de construir vínculos que sejam fortes. Tem muita coisa que vai melhorar na sua vida, eu acho. A vida de cada pessoa que faça isso. Tem muito argumento, Guto, tem muito mais argumentos a favor que argumentos em contra. E eu acho que isso é o mais lindo disso. Eu entendo, não todo mundo pode fazer isso. Talvez você seja, por exemplo, um adolescente, não sei, um cara de 15 anos que não tem como sair dessa casa, não? Que tem um pai, uma mãe super homofóbico, e talvez aí até está em risco a própria segurança física. Então, para eles falamos, você espere o melhor momento, esse momento vai chegar, talvez pode esperar, mas temos conselhos também para outros que têm a possibilidade, e aí tem esse medo que é uma coisa em espanhol se falaria atávica, uma coisa inabordável, né? Sim, sim. Atávico seria... Existe a palavra em português, mas às vezes nem todo mundo sabe, é muito irracional. Isso, irracional, primitivo. Muito, né? Primitivo, né? Então, tem aqueles que têm esse medo atávico, que não tem uma coisa muito racional, mas que a gente fala de o medo ao medo. Em espanhol seria, tenho medo ao medo. E a pergunta é, o que você vai fazer com esse medo, né? Você tem, talvez, a grana, não? O dinheiro para... Você mora sozinho, você tem dinheiro, você tem amigos.
E ainda você tem medo. Ele pergunta, de que você tem medo? Tem medo de você mesmo? Tem medo dos outros? O que você vai perder com isso? Talvez nada, mas você tem medo. Vamos falar sobre esse medo, por favor? Sabe que eu até ia contar uma coisa pessoal, assim, que eu na escola eu sofri bullying durante a adolescência toda, e aí quando eu entrei na universidade, eu tinha um pânico, medo de sofrer discriminação. Então, eu já sofria por antecipação. E aí eu comecei a sofrer bullying na universidade. Na universidade também? Também, é. E aí o dia que eu falei, peguei, me enchi e falei, olha, sou mesmo e ninguém tem nada a ver com isso. O bullying parou. Não sei, assim, até que ponto o bullying era motivado pelo meu medo ali de... Talvez. Você estava se mostrando, como se fala, fraco? Fraco, né? Fraco frente a outros, talvez. Estava se sentindo fraco e talvez os outros tinham muita capacidade para entender aquilo que você não queria falar. Eles aproveitavam isso para fazer bullying, né? Sim. Foi uma experiência interessante, assim, que a partir do momento que eu disse, sou mesmo e ninguém tem nada a ver com isso, eu já tinha saído de casa, já trabalhava, enfim. Aí o bullying parou, nunca mais sofri bullying depois disso. É um privilégio, né? Mas, enfim. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, que na verdade é uma curiosidade minha. Eu queria saber como que são, de você, como que são os direitos LGBTIs aí no Chile, como é que tá essa luta por aí, e se tem uma perspectiva muito boa agora na Constituinte. Sim. Obrigado pela pergunta, porque esse é um momento interessante para o Chile. O Chile é um país muito conservador. É conservador nas leis, mas se você fala com as pessoas, eles não são. Por exemplo, esse foi um dos últimos países que despenalizou a homossexualidade, no ano 1999. Ou seja, estava na universidade quando eu estava sendo criminalizado pela minha orientação sexual. Então, a gente aqui não tem, por exemplo, casamento igualitário, só tem, como se chama, as união civil. A gente tem, mas não tem possibilidade de adoções de crianças, e não tem um monte de outros direitos super importantes, especialmente para as populações mais vulneráveis, como as pessoas trans e outras. Aqui tem uma lei de identidade de gênero, mas o acesso à saúde é super difícil, tem bastante dificuldades. Mas as pesquisas, por exemplo, elas sempre têm os direitos LGBTs com muita aceitação, mais de 60% ou 70%. Então tem essa fratura entre o espaço político, deliberativo, normativo, e o que uma sociedade quer. Já agora, que a gente tem esse processo para fazer uma nova Constituição em curso, né? A gente tem muita esperança de que essa fratura comece a se melhorar, não sei como se fala. Os nossos direitos vão ter que estar super bem descritos nessa Constituição. Tem uma pressão importante para que seja a própria Constituição a que descreva qual que vão ser os nossos direitos. E isso é muito importante, porque aí está o Chile real, o Chile de verdade que a gente fala. Então, temos muita esperança em que possa acontecer nesse processo, Guto, e tem um ano para redactar uma nova Constituição. Sim. Só lembrando, pessoal ouvinte, que o Chile tem uma Constituição que é da época do Pinochet, não é isso? Sim, do ano 1980. O Chile sempre, todas as constituições do Chile, Guto, foram feitas em processos não democráticos. Todas. Não tem, essa vai ser a primeira Constituição democrática do Chile.
E isso é muito importante para um Nossa, país. é muito importante, eu não sabia disso. Todas. Aproveitando esse assunto, e como que funciona o sistema de saúde, né? Aqui no Brasil a gente tem o sistema de saúde universal, né? Que é o SUS. Aqui não. Inclusive aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o tratamento do HIV gratuito, né? Que nem todo país tem isso. Não, aqui também tem. Aqui também tem tratamento da HIV gratuito, mas porque tem pressões para isso, constantes. Mas não é que o sistema seja universal e igual para todo mundo, não? A saúde agora é uma saúde de mercado. Não sei se vocês têm essa expressão. Temos. Mercantilizada. Então, eu estou torcendo aí para que vocês não perdam isso que tem, por exemplo, com o SUS, que é uma coisa que a gente não tem, que muito país não tem. Um sistema de saúde que fosse assim, forte, a gente falaria em espanhol, robusto. E isso também tem um impacto sobre a população LGBT, né? Por exemplo, aqui, vocês entregam, acho que alguém me falou que vocês entregam PrEP. Sim. Gratuitamente para quem quiser. Para a população chaves, né? LGBTs. Sabe quantos tratamentos de PrEPs foram entregados no ano 2020 no Chile? 500. Nossa, muito pouco. Somos 20 milhões de pessoas. 500. Não todo mundo vai precisar de PrEP, não? Mas não é acessível porque o Estado acha que não é importante. Então, como não é importante, eles só têm 500 doses aí para... E você tem que fazer um processo enorme, super até humilhante para conseguir isso. Com muita rejeição dos próprios médicos do sistema. Eu estou torcendo para que vocês não perdam isso que tem aí. Que é importante. Muito importante. É importante você falar isso também, porque muitos brasileiros às vezes não têm a devida dimensão da importância do SUS, né? E da conquista que o SUS é para o Brasil. Bom, Jaime, eu queria mais uma vez te agradecer. Acho super interessante conversar com você, Guto. E a gente está muito contente com que o nosso livro agora está no Brasil. Ficamos muito contentes com o trabalho da editora Pris, ficamos muito contentes com como está acontecendo tudo com esse livro. Mas bem uma invitação para a leitura, especialmente daqueles que estão precisando essa mão para levar melhor esse processo, mas também para as famílias e os entornos que muitas vezes estão precisando também de uma mão que possa te guiar um processo que pode ser complexo, mas um processo muito importante para cada um. Legal. Então, pessoal, o livro do Jaime se chama Guia Prático para Sair do Armário, para você e para aqueles que desejam. A gente vai colocar na descrição também. Isso, melhor, porque... eu também queria pedir desculpas por esse português ruim que eu tenho, mas se deu para entender, tá bem. Aonde que você aprendeu português? Eu fiz aula, mas estou precisando mais. Então tá bom. Tchau, até mais. Tchau, até mais. O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. @Viveração Podcast no Instagram e @Viveração no Twitter. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio. Yeah.